Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro são presos durante a operação da Polícia Federal. Eles são acusados de receber propina de um esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral. E você vai ver também. O presidente eleito Jair Bolsonaro quer aprovar alguns pontos da reforma da Previdência ainda este ano. Chuva provoca estragos no Rio de Janeiro. Prefeitura de Macaé decreta situação de calamidade. Em São Paulo, rodovias são interditadas após queda de barreiras. Mais 2 homens são presos acusados de espancar o jogador Daniel. Presidente Donald Trump caça credencial de jornalista da CNN e aumenta a briga com a imprensa. Atirador que matou 12 pessoas num bar aqui na Califórnia era um veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos. Justiça penhora a taça do Mundial de Clubes de 2012 do Corinthians. Clube tem dívida de quase 2,5 milhões de reais com Faculdade de São Paulo. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer participou hoje da abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Na chegada ao salão, o presidente visitou os principais expositores e cortou a fita de inauguração do evento. Em seguida, Temer assinou o decreto que regulamenta o programa Rota 2030, medida provisória de incentivo à indústria automotiva brasileira. A assinatura de Michel Temer ocorreu minutos depois de o texto ter sido aprovado no Senado em Brasília. O novo programa estipula regras que as montadoras deverão seguir para melhorar a eficiência energética e a segurança dos veículos. A MP também oferece descontos em tributos caso os fabricantes façam investimentos em projetos de pesquisa e inovação no Brasil. A aprovação na Câmara dos Deputados ocorreu na noite de quarta-feira. E, para ser sancionado, o texto ainda deve ser enviado ao Palácio do Planalto pelo Senado. Eu confesso que estava um pouco razoavelmente aflito. Imagine se eu estou aqui, não é? Prestes a assinar o decreto regulamentar e, de repente, vem a notícia de que não houve quórum ou que foi desaprovada a medida. Eu sairia debaixo de vaias. Agora nós vamos sair debaixo de aplausos, não é verdade? Seria interessante sabermos até quando a população brasileira vai abrir mão de obras e serviços do governo para continuar subsidiando empresas cuja tecnologia vem de fora. A Operação Furna da Onça, desdobramento da Operação Lava Jato no Rio, prendeu 20 pessoas hoje. Todos os detidos são acusados de participar de um esquema apelidado de Mensalinho do Cabral, que movimentou cerca de 54 milhões de reais entre os anos de 2011 e 2014. 10 deputados estaduais, sendo 7 reeleitos em outubro, foram presos. Entre os levados para a sede da Polícia Federal estão Chiquinho da Mangueira, corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa, e André Correia, que está no 5º mandato e era o favorito para assumir a presidência da casa. Na residência dele foi encontrada uma grande quantia de dinheiro e joias. Confio na justiça do meu país, confio na justiça do Estado, sobretudo confio na justiça divina. O senhor nega então as acusações? Eu estou tão tranquilo que nem advogado tem. A Operação Furna da Onça é um desdobramento da Operação Cadeia Velha e teve o objetivo de desarticular um esquema de compra e venda de apoio parlamentar dentro da Assembleia do Rio. Policiais cumpriram 47 mandados de busca e apreensão em residências, gabinetes da Alerj e do Palácio Guanabara, sede do governo do estado.
As investigações apontam que durante pelo menos 4 anos os deputados recebiam de R$20 mil a R$900 mil por mês para dar apoio ao esquema, como aprovar projetos e deixar de investigar determinadas empresas. Toda essa movimentação ela é balizada pelo pagamento de propina, que faz com que esses deputados decidam não por critérios democráticos e pelo interesse popular, mas sim pelos interesses da própria organização criminosa e dos grupos econômicos que ela apoia. A nomeação de cargos públicos como a presidência do Detran também era utilizada como moeda de troca. Outros alvos da operação já estavam presos. O ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, em prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi. O secretário de governo Afonso Monerá, indicado pelo governador Luiz Fernando Pezão para integrar a equipe de transição, também foi detido. Os investigadores querem saber agora se o esquema continuou na atual gestão. Bandidos miseráveis. No lugar de estar servindo a população, eles estavam roubando o dinheiro de todos nós. Dinheiro arrancado de nossos bolsos, de nossos salários, pelos altíssimos impostos que pagamos. Esses canalhas engravatados precisam mofar na cadeia sem dó nem piedade. Após passar os últimos dias em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro retornou ao Rio de Janeiro. Bolsonaro trabalha para tentar aprovar alguns pontos da reforma da Previdência ainda neste ano. A estratégia do presidente eleito é alterar regras da Previdência por meio de projetos de lei. O texto que está no Congresso é uma proposta de emenda à Constituição e não pode ser votado no momento por causa da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Foi justamente o governador eleito do estado, Wilson Witzel, que procurou Jair Bolsonaro com receio de que a ação militar fosse suspensa para realizar a votação. A reforma da Previdência deve ser apenas na parte infraconstitucional, portanto, é mantida a intervenção até dezembro. Por meio de projeto de lei, Bolsonaro pode fazer mudanças menos drásticas na Previdência, como alterar o tempo de contribuição e a fórmula de cálculo do benefício e até mudar as regras da aposentadoria por invalidez. Mas a grande vantagem é a quantidade de votos necessários para aprovação, que é bem menor. Para fazer uma mudança na Constituição, são necessários 308 votos. Já um projeto de lei pode ser aprovado com 257 deputados favoráveis. Jair Bolsonaro também recebeu no gabinete de transição a deputada federal Tereza Cristina, indicada nesta quarta-feira para o Ministério da Agricultura. Depois da primeira reunião com o presidente eleito, a futura ministra disse que a exportação de produtos agrícolas é uma das prioridades e afirmou que vai discutir o projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Ninguém no projeto não se fala nada mais além disso e nem tira poder de ninguém. Cada um vai estar dentro da sua caixa opinando. Os três que sempre fizeram isso. A agricultura, a saúde através da Anvisa e o meio ambiente através do MMA. No início da tarde, Bolsonaro deixou o gabinete de transição e seguiu para o Rio de Janeiro. Mas a equipe continuou trabalhando. Entre as preocupações está o aumento nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. A medida aprovada na noite de ontem pelo Senado pode gerar um efeito cascata com impacto de 5 bilhões de reais. Tenho certeza que ele não considera derrota. É uma preocupação até pelos gastos que foram anunciados. O presidente do Senado negou que esteja tocando uma pauta-bomba que possa prejudicar o futuro governo. Não houve acréscimo nenhum de despesa nesse caso. Houve acréscimo de determinada rubrica, mas para fazer o aumento dessa rubrica tem que diminuir a outra porque tem um teto. Ele tem, obviamente, a liberdade de falar comigo a hora que quiser, no dia que quiser, para que a gente possa discutir adaptações no orçamento. Agora, eu não posso deixar de aprovar o orçamento, porque isso é um mandamento constitucional. Se esse aumento do STF não tem nada a ver com pauta-bomba, não dá mais para saber o que é pauta-bomba. E essa bomba não estoura só na cabeça
do presidente eleito Jair Bolsonaro estoura na cabeça de toda a população brasileira, especialmente dos mais pobres, que recebem muito menos serviços do que impostos que pagam em tudo o que compram neste país. Talvez algum dia no futuro essa situação acabe. O futuro superministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, encontrou-se hoje com o atual titular da pasta, Torquato Jardim. O sistema carcerário foi um dos principais temas tratados na reunião. O juiz Sérgio Moro foi recebido por Torquato Jardim na sede do Ministério no início da tarde. O encontro entre eles durou cerca de 40 minutos e foi o primeiro para debater a transição. Um dia após a Procuradoria-Geral da República pedir intervenção federal nos presídios do estado de Roraima, a crise no sistema penitenciário foi um dos principais temas do encontro. Evidentemente, a questão carcerária é um problema e nós estamos refletindo sobre ela da forma mais apropriada. É necessário criar vagas, é necessário eventualmente ter um filtro melhor. Agora, é inequívoco que existe no sistema carcerário muitas vezes um tratamento leniente, a meu ver, para crimes praticados com extrema gravidade. Para esse tipo de crime tem que haver um merecimento. No governo atual, as pastas da Justiça e da Segurança Pública são independentes. Como Sérgio Moro vai assumir um ministério que unificará as duas áreas, fez encontros separados. Nessa quarta, já havia conversado com Raul Jungmann, da Segurança. Hoje foi a vez de Torquato Jardim. A intenção é dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo realizado, aos projetos, aos bons projetos que estão sendo executados, para evitar a perda de continuidade. A chuva causou prejuízos, estragos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Veja a previsão do tempo com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Madrugada foi de chuva em São Paulo e também no litoral. O dia já começou com bastante neblina nas estradas que ligam a capital paulista ao litoral paulista. E olha só o que aconteceu em alguns trechos das rodovias Tamoios e Oswaldo Cruz. Teve deslizamento de terra. Por conta disso, essas rodovias estão completamente interditadas. Agora, gente, no Rio de Janeiro teve muita chuva. Para a gente ter uma ideia, em 24 horas caiu a chuva esperada para o mês inteiro. E o resultado é esse que a gente vê aí nas imagens, as ruas ficaram completamente alagadas. A situação é mais crítica no norte fluminense, em Macaé, onde a prefeitura decretou situação de calamidade, alunos ficaram sem aula, a cidade está debaixo d'água, em alguns locais era tanta água que formou até uma cascata. Agora olha esse flagrante, essa ponte ficou completamente destruída aí com a força da chuva, impressionante, né? E amanhã tem alerta para mais chuva, não só no Rio de Janeiro, mas em toda essa área em destaque aqui do mapa, olha só, Rio de Janeiro, Espírito Santo, metade sul da Bahia, metade leste de Minas, todo o estado de São Paulo e até em áreas aqui do Paraná e de Santa Catarina. Na capital fluminense amanhã, a chuva até diminui um pouco, mas ela ainda deve acontecer e como o solo está bastante molhado, tem risco de deslizamentos. Máxima de 24 graus, o tempo ainda carregado. O clima é o mesmo lá em Salvador. Por lá, apesar aí do mau tempo, a temperatura chega aos 31 graus. Vamos ver então onde faz sol? Vamos lá para Fortaleza, no Ceará. Por lá sim, o tempo fica firme, o sol brilha o dia todo e a máxima chega aos 31 graus. E o clima fica assim, com tempo firme, seco, ensolarado e quente, desde o norte da Bahia até aqui áreas do norte do Pará e do Amapá e também aqui na metade sul do Mato Grosso do Sul até o norte gaúcho. No restante do Brasil tem previsão de pancadas de chuva que devem ser aí mais fortes, intensas, entre Manaus, Cuiabá e Brasília, onde a máxima para amanhã não passa dos 22 graus. Na capital paulista, máxima de 25 graus, o tempo ainda fica bastante instável. Em Porto Alegre, calor, sol, 30 graus, mas chove no finalzinho da tarde. Bom, eu fico por aqui, mas não esqueça, de participar aqui da previsão do tempo. Para isso, basta enviar o seu vídeo usando a hashtag PrevisãoRedeTV ou pelo nosso número do WhatsApp. Vou ficar esperando o seu vídeo, hein? Até lá. Tchau, tchau.
A Polícia Federal realizou uma operação hoje para investigar suposto pagamento de propina da empreiteira Odebrecht a senadores. A PF cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em mais 2 cidades do estado. As diligências, autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, apuram se executivos da Odebrecht pagaram pela aprovação de uma resolução no Senado para restringir a chamada guerra fiscal dos portos. Nenhum parlamentar, porém, foi alvo da operação. Os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, do MDB, e o ex-senador Jim Argelo são alguns dos alvos das investigações. Só Romero Jucá teria recebido R$4 milhões em propina. Em nota, Jucá afirmou que já prestou em agosto todos os esclarecimentos a respeito do inquérito e ressaltou que não foi responsável pela condução das discussões para aprovação do projeto. Já a defesa de Renan Calheiros afirmou que a inclusão do nome do senador no inquérito foi um grave equívoco do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A defesa de Jim Argelo só vai se pronunciar assim que tiver acesso a todos os documentos da operação. E o MDB optou por não se manifestar. Essa gente parece não ter percebido que o país está mudando, que carreiras criminosas estão sendo interrompidas pela polícia, Ministério Público e Justiça. Essa gente precisa ser punida porque meteu a mão no bolso da população. É preciso passar o país a limpo. Servidores do Ministério do Trabalho protestaram contra a extinção da pasta que foi anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro ontem. Os funcionários deram um abraço simbólico no prédio. Em seguida, interditaram o trânsito de um dos sentidos da esplanada dos ministérios por cerca de 10 minutos. Os organizadores estimam que cerca de 600 pessoas participaram da manifestação. A Polícia Militar fala em 100. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou o nome de mais 2 secretários hoje. O médico José Henrique Germán Ferreira, de 69 anos, vai comandar a Secretaria da Saúde. Germán foi diretor superintendente dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Já o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Junqueira, vai assumir a Secretaria da Agricultura. Junqueira, de 43 anos, é formado em administração de empresas e atua nos segmentos de cana-de-açúcar, soja e pecuária de corte. A Prefeitura de São Paulo está investindo na capacidade de profissionais para a campanha de prevenção de doenças como dengue e febre amarela. Os agentes de saúde são treinados para identificar os casos e tirar as dúvidas sobre a vacina contra a febre amarela. Serão mais de 8.500 agentes capacitados pelas ruas da cidade. Dos 13 casos de febre amarela registrados esse ano na capital paulista, 6 acabaram em morte. E a baixa taxa de vacinação preocupa. A Secretaria Municipal de Saúde vai dar início ainda nesse mês de novembro a uma grande campanha de imunização contra a febre amarela. Para isso, vários postos volantes de vacinação estarão disponíveis em locais de grande circulação, como por exemplo nas estações de trem, de metrô, nos terminais rodoviários e ainda nas portas dos parques. A meta é imunizar 95% da população em 2019. Esse trabalho de conscientização, ele é fundamental. Não basta só a visita dos agentes de saúde e das demais secretarias. É a mobilização efetiva da sociedade que vai nos garantir a gente fazer um competente enfrentamento dessa questão. Todos os secretários têm a sua parcela de metas a serem atingidas, de trabalhos a serem realizados, para que a gente possa evitar uma tendência, que é a tendência de crescimento do número de casos em 2019 em relação a que nós tivemos em 2018. Para esse infectologista, só a prevenção pode fazer diferença. O mosquito ele não respeita fronteiras, então nosso entorno, essa área metropolitana, ela tem que se envolver também com precocidade, mas eu acho que é assim que nós temos que nos portar. Hora de falar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Um ranking da Fundação Varkey, divulgado
hoje coloca o Brasil em último lugar no ranking de 35 países na valorização, na percepção da valorização dos professores. É grave isso, Reinaldo, ou a gente deve continuar discutindo escola sem partido? Pois é, Amanda, você, na sua pergunta, vem de algum modo a resposta. Boa noite a você, boa noite ao Boris. É muito grave, é um desastre. Para você ter uma ideia, apenas 9% dos brasileiros acreditam que os alunos respeitam os professores. Quando você tem essa percepção de desrespeito, é porque o desrespeito efetivamente existe. Na China, por exemplo, essa parcela é de 81%. Só 20% dos pais afirmam que encorajariam seus filhos a seguir a carreira. Lá no país asiático, 55%. Num ranking de 35 países, nós estamos em último lugar. E aí, quando nós vamos ver o que acontece com os professores brasileiros, é claro que de saída a gente estabelece uma diferença entre professores da rede privada de ensino e professores da rede pública de ensino. Há diferenças aí. Dentro desses grupos há diferenças às escolas privadas, que são de primeiro time, às escolas privadas que não são de primeiro time. Também a situação e as condições de trabalho são péssimas. Os professores trabalham bastante no Brasil, ganham pouco e trabalham em situação, muitas vezes, situações lamentáveis, não tem teto, chove dentro, não tem carteira, não tem material didático, não tem laboratório, não tem nada. Não é? Os professores vivem uma rotina de humilhação. Sim, é gravíssimo. A representação dos professores costuma ter um viés de esquerda bastante atrasado, que também não ajuda. Este que vos fala aqui teve 2 processos de uma presidente de uma entidade de professores. Não vou citar o nome para não fazer proselitismo fora dos tribunais, que eu não faço isso. Então esses males existem. Agora eu lhes digo uma coisa, o mal da educação brasileira, obviamente, não é o centro dela, não é a ideologização do ensino. Isso é uma falácia que pode ter servido para campanha eleitoral, é uma falácia que pode mobilizar alguns grupos de extrema direita. Agora, o nosso problema não está aí, porque se estivesse aí, nós teríamos, um ensino ruim em história, geografia, sociologia, que são as matérias que de algum modo se prestam a eventuais distorções ideológicas. Mas o Brasil tem desempenho péssimo em matemática, o Brasil tem desempenho péssimo em química, em física, em ciências biológicas, em tudo. A nossa escola é um horror. Se a gente parte do princípio de que a questão central da escola é a questão ideológica, o que se está fazendo é envenenando ainda mais o ambiente escolar, é desrespeitando ainda mais o professor. Esse professor que já não vale nada hoje, sem esse debate, valerá quanto depois disso? E a questão da educação, isso não sou eu que estou dizendo, todos os especialistas de todas as correntes de pensamento sabem que a educação está no centro de qualquer salto de desenvolvimento que um país tenha de dar. Com isso eu estou dando sinal verde para a ideologia? Ora, vamos pegar tudo que eu escrevi a respeito. Tem gente aí que mal saiu do cueiro fazendo esse debate sem informação, e eu já tinha escrito mais de 100 textos a respeito disso. É claro que não, é claro que esse debate é relevante, mas uma coisa é você fazer um debate técnico, outra coisa é você incentivar projetos na linha policialesca que vão levar a guerra para as escolas, o confronto de todos contra todos, em que o aluno vai afrontar o professor, muitas vezes, inclusive, sem a informação necessária. Eu espero que o governo eleito ponha a bola no chão. Nesse caso também, eu tenho dado bons conselhos. As coisas que eu tenho falado aqui têm sido seguidas depois. Não porque eu falei, mas porque são de bom senso. E que a gente pense numa revolução técnica na educação para qualificar os brasileiros e não para transformar os nossos alunos em policiais de ideologia. Boa noite.
Reinaldo, boa noite e até amanhã. Um homem foi detido hoje em Belo Horizonte, acusado de molestar 2 mulheres em um ônibus. Foi um passageiro que percebeu a situação e ligou para o 190. 2 mulheres estavam sendo assediadas por um homem. Os policiais conseguiram cercar o ônibus e identificaram o suspeito, que foi detido em flagrante. Glauber da Silva Souza, de 49 anos, deve responder por importunação sexual. Na delegacia, as 2 vítimas relataram que o suspeito chegou a passar a mão nelas, além de ficar encostando de forma inapropriada. Ontem, outro homem também foi preso em Belo Horizonte depois de tirar a calça e mostrar o pênis para uma mulher. Daniel Ferreira da Rocha, de 37 anos, já tinha passagem por molestar uma vítima no transporte público e segue detido em uma penitenciária. Um guarda municipal agrediu um camelô no Rio de Janeiro durante uma abordagem. A confusão foi gravada. As imagens mostram quando o camelô, que está de mochila, é agredido durante uma abordagem. Ele leva vários tapas no rosto. O camelô se abaixa e outras pessoas que estavam no local discutem com o guarda. O caso aconteceu ontem em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na delegacia, o camelô, Bruno Assunção, disse que trabalha sem a licença da prefeitura, mas que não reagiu à abordagem. A Guarda Municipal informou que o agente Rodrigo de Souza, que aparece na imagem agredindo o camelô, foi afastado das ruas e fará serviços internos. Informou também que abriu uma sindicância para apurar o caso. Esse guarda é pago para proteger a população, não para usar as suas patas para agredir as pessoas. Esperamos providências dos responsáveis. Isso é uma vergonha. 3 pessoas foram presas em Belo Horizonte com centenas de pássaros silvestres que eram criados em péssimas condições dentro de uma casa usada como viveiro. 300 papagaios estavam amontoados em caixas de plástico. Técnicos do IBAMA foram acionados para recolher os pássaros. Eles foram levados para triagem e tratamento. O funkeiro conhecido como MC Gui e a família dele estão sendo investigados por participarem de golpes de internet e lavagem de dinheiro. Então vamos conversar ao vivo com o repórter Ed Polo, que acompanha esse caso. Oi, Ed, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Foram 3 meses de investigação que terminou ontem, com a busca e apreensão na RW, produtora de MC Gui, na Zona Leste de São Paulo. O funkeiro é suspeito de integrar um esquema ilegal envolvendo sites piratas com supostos leilões de carros e imóveis. Além do funkeiro, a Polícia Civil aponta que o pai do cantor, o empresário Rogério Alves, e outras 18 pessoas, funcionários desta produtora, participam dessa ação criminosa. Como é que funcionava? Eles entravam com esses sites e aí as pessoas participavam desse leilão, Amanda, e depois depositavam o dinheiro, o vencedor depositava o dinheiro e esses sites eram retirados do ar. E aí esses valores eram depositados em contas de laranjas. De acordo com a polícia, pelo menos 70 pessoas em várias cidades do país foram vítimas do golpe. Segundo as investigações, eles confiavam na veracidade desses sites porque vinham nos sites o CNPJ do Sindicato dos Leiloeiros de São Paulo, tudo para dar credibilidade. Na produtora de MC Gui, a polícia apreendeu documentos e drogas. 2 fatos, Amanda e Boris, chamaram a atenção dos policiais. O primeiro deles, a saída de toda a família de MC Gui para os Estados Unidos. E também o fato de 2 semanas atrás, câmeras de segurança da rua onde funciona a produtora, flagrar móveis sendo retirados. Uma espécie de mudança. MC Gui
usou as redes sociais hoje, de Miami, onde ele alega que está passando férias, para dizer o seguinte, abre aspas, Amanda, Gui disse o seguinte, sou uma pessoa honesta e íntegra, sempre trabalhei duro para conquistar tudo o que tenho hoje e graças ao meu trabalho e da minha família, temos tudo o que precisamos. A polícia vai esperar a chegada da família para poder interrogar MC Gui. De São Paulo, Ed Polo, para o Rede TV News. Obrigado, Ed. A polícia de Minas Gerais esclareceu que um segundo carro causou o acidente que matou uma família no interior de São Paulo, na BR-050, no mês passado. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral tem as informações. Boa noite, Cabral. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. O laudo da Polícia Civil apontou que um carro com 3 jovens provocou a batida. A motorista, de 21 anos, não tem carteira de habilitação. No depoimento, os envolvidos contaram que passaram a noite em uma festa em Uberlândia e consumiram bebida alcoólica. O laudo aponta que no local havia drogas também. O carro com as jovens era conduzido de forma irregular, sem respeitar a divisão de faixas da rodovia e acabou atingindo o veículo da família, que caiu em uma vala e só foi encontrado 2 dias depois. Pai, mãe e o filho de 8 anos, que são de Campinas, interior de São Paulo, morreram. O caçula de 6 anos sobreviveu e conseguiu ir até a rodovia pedir ajuda. Após o acidente, uma testemunha alertou a concessionária que administra a rodovia, mas os funcionários só conseguiram encontrar o carro com as jovens, que foram socorridas. A polícia investiga se houve omissão. A motorista que provocou o acidente vai responder por 3 homicídios qualificados e uma tentativa. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. E vamos a São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, saber mais informações sobre o caso do jogador Daniel com a repórter Stella Freitas. Stella, novos depoimentos e mais envolvidos nesse caso cercado, envolto em mistério, né? Boa noite. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, hoje foi um dia bastante movimentado por aqui. A polícia prendeu outros 2 suspeitos de terem participado do crime. Eles devem prestar depoimento amanhã. O suspeito que foi preso ontem em Foz do Iguaçu deve chegar amanhã também para ser ouvido aqui na delegacia. Quem conversou hoje com a polícia foram familiares do jogador Daniel. Havia previsão de uma coletiva de imprensa para amanhã, mas o delegado do caso, Amadeu Trevisan, cancelou. A justificativa é que parte da imprensa passou pelo portão da delegacia para fazer imagens, isso não estava autorizado. Mas a assessoria de imprensa vai passar as informações do caso amanhã também. Agora você vai ver mais atualizações do caso na reportagem. 2 suspeitos de terem participado do crime do jogador Daniel se entregaram à polícia. David William Villeroy da Silva e Igor King chegaram logo cedo, acompanhados de advogados. Eles estão presos, foram transferidos ao Centro de Operações Policiais Especiais do Paraná e devem retornar à delegacia para serem ouvidos amanhã. Eles estavam no carro, tá? Mas a morte eles não participaram, tá? Eles ficaram amedrontados. Eles se sentiram coagidos pelo Edson? Sim, exatamente. Exatamente. O terceiro suspeito preso em Foz do Iguaçu, Eduardo Henrique da Silva, primo de Cristiana Brites, também deve prestar depoimento nesta sexta-feira. Hoje, Edson deixou a delegacia de São José dos Pinhais. Ele foi levado ao IML para exame de corpo de delito e transferido ao complexo penitenciário de Piraquara, CT2. Ontem, o assassino confesso prestou depoimento por cerca de 6 horas e confirmou a versão de tentativa de estupro. Disse que escutou sua esposa pedir por socorro 2 vezes e, ao abrir a janela do quarto e não arrombar a porta como havia dito antes, viu Daniel montado de joelhos sobre Cristiana, só de cueca e camiseta. Existiu por parte dele uma manobra de proteção dos demais envolvidos. As coisas não estavam se encaixando. E ele disse, escuta, eu tentei de todas as maneiras proteger e não incluir. Eram meninos de 19, de 20 anos que eu não conhecia. Eu matei, eu atribuo, eu chamo a responsabilidade do homicídio para mim. Edson também contou que Daniel, imobilizado por ele, dizia: desculpa, não sei o que estou fazendo aqui, não sei o que está acontecendo. E que no momento da raiva,
todos bateram em Daniel. Porcote, David, Igor, Eduardo, além dele. Acredito que muitas pessoas na casa bateram no Daniel. Muitas pessoas. Inclusive, dado momento, nossos clientes até pediram que parassem. Parem. Já chega. O empresário ainda relatou que antes de colocar a vítima no porta-malas do carro, ela estava consciente que alguém tirou a cueca do jogador e que a sua intenção era só fazer Daniel passar vergonha. A partir daí, Edson manifesta o desejo de ficar em silêncio e não conta o que aconteceu depois. Somente confirma quem entrou no carro com ele. Isso tudo ele vai responder em um interrogatório complementar, na medida e no momento que exame de necropsia chegue, para que possam formular as questões inteiras. A família de Daniel veio de Minas Gerais a Curitiba e foi trazida pela polícia à delegacia de São José dos Pinhais numa viatura descaracterizada. No carro estavam a mãe e a tia do jogador. A polícia conta com o depoimento delas para ajudar a esclarecer qual era a relação dele com a família Brites e o que pode ter acontecido no dia do crime. Hoje, os investigadores receberam um áudio no qual é possível ouvir Daniel no momento em que ele registrou fotos ao lado da Cristiana. Cristiana Brites e a filha Alana também fizeram exame de corpo de delito no IML e foram transferidas ao mesmo CT2, para onde Edson foi. A polícia diz que há mais envolvidos que devem ser presos nos próximos dias. Uma descoberta pode mudar o que se sabia até agora sobre os povos americanos. Um estudo feito pela Universidade de Copenhague, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Museu Nacional mostra que o povoamento das Américas contou com a migração de povos de outros continentes. Fósseis encontrados há 150 anos no Brasil podem ajudar a solucionar vários mistérios. Quem foram os primeiros moradores do continente americano? Houve miscigenação ou migração de outras partes do mundo? Pesquisadores dinamarqueses descobriram que sim. Povos da Sibéria, Austrália e Oceania migraram pela região costeira até chegar à América do Sul. O povoamento da América é algo que aconteceu muito rápido. Quer dizer que uma vez que entraram os ancestores dos nativos-americanos, eles se esparramaram no continente inteiro e se adaptaram a vários ambientes diferentes, desenvolveram expressões culturais muito diferentes, sendo geneticamente a mesma população que se esparramou muito rápido a todos os lugares. Os ossos são da mesma região em que nos anos 70 foi encontrada a Luzia, o fóssil de uma mulher que teria cerca de 20 anos, considerado parte da primeira população humana das Américas. A Luzia, por enquanto, continua com o título do fóssil mais antigo da América do Sul. Mas os pesquisadores encontraram em Lagoa Santa, em Minas Gerais, ossos que eles acreditam serem 2.000 anos mais novos. E essa pode ser a chave para a descoberta de como foi o povoamento das Américas. Segundo o pesquisador dinamarquês, Luzia pode não ter traços de uma mulher negra, como se acreditava. Os ossos encontrados em Lagoa Santa carregam material genético de povos australianos de Papua-Guiné e ilhas do entorno. O estudo concluiu que o fenótipo da Luzia seria como o da brasileira de hoje. Existia um sinal genético, uma contribuição genética de um povo relacionado aos povos da Austrália e Melanésia, que não existe na América do Norte. E esse é um grande mistério que nós não sabemos explicar isso de maneira muito certa ainda, mas de que qualquer forma é evidência extraordinária. Na Califórnia, um veterano da Marinha Americana matou 12 pessoas após abrir fogo contra clientes de um bar na cidade de Thousand Oaks. Ele teria se matado em seguida. O correspondente do Rede TV News, Fábio Borges, tem os detalhes. O atirador foi identificado como Ian David Long, de 28 anos. Ele era um veterano da Marinha dos Estados Unidos.
O tiroteio aconteceu por volta das 11h30 da noite desta quarta-feira, no horário local. Ian David Long atirou contra o segurança que estava na porta deste bar e, em seguida, abriu fogo contra os clientes que acompanhavam um show de música country. A maioria dos frequentadores fazia parte de um grupo de estudantes universitários. Esse jovem conta como sobreviveu ao tiroteio. Eu me abaixei ao máximo que pude enquanto os tiros eram disparados. Bombas de fumaça também foram lançadas. Eu e outras pessoas escapamos ao pular por uma janela que foi quebrada. Eu não vi o atirador, não vi as armas. Eu simplesmente corri o mais rápido que pude. Ian David Long usou uma pistola calibre 45 com um extensor para aumentar a capacidade de munição. Ele também usou bombas de fumaça para desorientar as vítimas. 13 pessoas, incluindo o atirador, morreram e mais de 20 ficaram feridas. O sargento Ron Hallows foi a primeira vítima fatal identificada. Ele também foi o primeiro policial a chegar ao local do tiroteio. Ron Hallows morreu ao trocar tiros com o atirador. De acordo com o xerife Geoff Dean, o atirador agiu sozinho e foi encontrado morto dentro do bar que fica em Thousand Oaks, cidade próxima a Los Angeles. Ian David Long teria se matado. As autoridades ainda não sabem o motivo do crime, mas descartam a hipótese de atentado terrorista. Os policiais estão na casa dele, que foi isolada e será vasculhada. Ian David Long morava aqui na cidade de Thousand Oaks, próximo ao bar onde cometeu o crime. O atirador não tinha antecedentes criminais, mas a polícia da cidade já o conhecia, por ele ter se envolvido em ocorrências como um acidente de trânsito e perturbação da paz. Ele foi vítima de agressão em um bar local em 2015. Já em abril deste ano, policiais foram enviados para a casa dele ao atender um chamado de perturbação da paz. Ele estava bastante irritado e agindo irracionalmente. O atirador sofria de transtorno de estresse pós-traumático, um distúrbio mental comum entre ex-combatentes de guerra. A arma usada foi comprada legalmente, mas o extensor para aumentar a capacidade de munição tem venda ilegal na Califórnia. O presidente Donald Trump usou uma rede social para homenagear o policial morto no tiroteio e elogiar a prontidão dos agentes de segurança, que levaram cerca de 3 minutos para chegar ao local. Trump escreveu: "Deus abençoe as vítimas e os familiares das vítimas. Obrigado às forças da lei." Fábio Borges, de Thousand Oaks, na Califórnia, para o Rede TV News. Jornalistas de diversas organizações condenaram a decisão da Casa Branca de caçar a credencial do chefe de correspondentes da CNN, que deixou irritado o presidente Donald Trump durante uma entrevista. Informações com o correspondente do Rede TV News em Nova York, a correspondente Luciana Camargo. Até segunda ordem. Foi assim que a Casa Branca anunciou a retirada da credencial do jornalista Jim Acosta. A iniciativa sem precedentes foi uma retaliação à discussão que o repórter da CNN teve com o presidente Trump em coletiva de imprensa na quarta-feira. Honestly, you know what? That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN, and if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question. Trump já estava irritado com a perda de controle da Câmara dos Deputados nas eleições desta semana e ficou ainda mais depois que o jornalista se recusou a se sentar e insistiu em perguntar sobre a caravana de imigrantes da América Central que marcha para os Estados Unidos e a investigação do possível envolvimento da Rússia em favor do presidente nas eleições de 2016, em que ele se elegeu. One other question, if I may ask, on the Russia investigation, are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Uma estagiária tentou tirar sem sucesso o microfone das mãos de Acosta. Pardon me, ma'am. Mr. President. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, acusou o jornalista da CNN de colocar as mãos numa estagiária que tentou tirar o microfone das mãos dele. Considerou a conduta absolutamente inaceitável. Sites de direita e comentaristas pró-Trump repetiram a versão de que o jornalista maltratou a estagiária da Casa Branca.
alegam que Acosta teria empurrado, gritado e até batido na moça. Na quarta-feira mesmo, o repórter entregou a credencial sem reclamar. Ele gravou o momento em que um agente do serviço secreto requisita seu passe. I am in front of the White House. Secret Service officer is asking for my hard pass. Obviously, no hard feelings to the officer, but I am now giving my hard pass to the Secret Service. Pelas redes sociais, Jim Acosta mandou um recado aos americanos. Não acredite nas mentiras que vêm da Casa Branca. Acredite em nossas liberdades. Obrigado a todos pelo apoio. Nós não vamos desistir. A CNN e outras organizações de mídia denunciaram a decisão da Casa Branca. A Associação de Notícias de Rádio e Televisão, que representa redações em todo o país, classificou a revogação de inconcebível. Durante a campanha eleitoral para a presidência em 2016, Donald Trump se recusou a dar passes e credenciais a alguns jornalistas de importantes emissoras e jornais como The Washington Post. Mas depois ele respondeu a um repórter da CNN que, se eleito, não faria mais isso, porque na Casa Branca as coisas são diferentes. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Olha, o presidente Trump cada vez mais perde as as estribeiras. É um exemplo que não deve ser seguido. A Justiça confisca o troféu mais importante da história do Corinthians. Veja na reportagem de Fernando Fontana. Tá vendo essa taça do lado dos jogadores do Corinthians? Pois é, o troféu do Mundial de 2012 foi penhorado pela Justiça. A decisão foi ironizada pelo presidente do clube, André Sanches. Pelo menos o Corinthians tem taça de Mundial 2 para penhorar, né? Nós temos terrenos aí para penhorar, temos ônibus, temos carro. A sentença a favor de uma universidade foi expedida hoje pelo juiz Luiz Fernando Nardelli. A entidade ganhou uma ação no valor de R$ 2.480.000 referente a uma dívida de 2008. A princípio, a ideia era pegar uma parte da premiação da Copa do Brasil, mas a CBF depositou o dinheiro um dia antes do bloqueio judicial. 48 horas vamos resolver isso sem problema, não tem mais o acordo. Vamos resolver, o que nos cabe a pagar, vamos pagar. E depois vamos esperar o nosso processo para a gente receber a nossa parte. Um oficial deve ir até o Parque São Jorge para avaliar o valor da taça, que por enquanto permanece no clube, mas não pode ser vendida. É uma ação mediática, deve torcer para outro time aí, os advogados, e fizeram isso. E se você quer rever esta ou outra matéria do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. O sobrenome Fittipaldi volta à Fórmula 1. Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão de Fórmula 1 e campeão de Fórmula Indy Emerson Fittipaldi, foi anunciado hoje como piloto de testes e de desenvolvimento da equipe Haas. O jovem, de 22 anos, tem títulos em campeonatos de base do automobilismo. Em maio, ele sofreu fraturas na perna direita após um forte acidente na Bélgica, durante os treinos para a abertura do Mundial de Endurance. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o pai de Pedro Paula Júnior, acusado de ser o mandante do assassinato da ex-mulher, a corretora Karina Garófalo. O ex-sogro da vítima também é acusado de participar do crime e foi encontrado em uma fazenda no sul fluminense. Karina foi morta em agosto na zona oeste do Rio, na frente do filho. A polícia acredita que o assassinato foi motivado por vingança e ciúme. Pedro Paulo é o quarto preso acusado de envolvimento no crime. A polícia estourou na área rural de Ibiúna, no interior de São Paulo, um laboratório de drogas. A cocaína era embalada a vácuo no local. Os agentes chegaram de madrugada na chácara. Os traficantes tinham um sistema sofisticado de produção. Essa máquina aqui, ela embala todo o material. E já sai pronta para venda, para entrega e venda. Marcelo de Faria Santos, de 35 anos, transportava a cocaína num compartimento do painel do carro. E esse dispositivo sai e aí é onde a droga toda é armazenada. Aqui, ó, os sacos de... Provavelmente cocaína. Provavelmente cocaína, tá? Ele foi levado para a delegacia.
Meu pé pra dentro aí. Se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente, se inscreva no canal da Rede TV no YouTube, sua emissora favorita no mundo digital. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.